everybody, we're live, welcome everyone. Nesse vídeo eu vou ensinar a pronúncia de várias palavras difíceis em inglês que vocês mesmos enviaram nos stories. Se você não pode ver esse vídeo agora, salva aqui na bandeirinha e vamos esperar o povo chegar. Vamos, galera! Marcos Henrique já chegou! Eu queria tentar usar um filtro. Será que eu consigo usar um filtro? Ficou bom o filtro? Henrique, Lohane, hi there. Gabs, aulas DF aí chegando. Fernanda, ficou bom? Hoje estou usando um filtro porque não sou obrigada a não usar filtro. Gente, vamos compartilhando a live então, ó. A live toda focada no que vocês me pediram para fazer, nas palavras que vocês enviaram nos stories. Olha só a pilha de palavra. Vamos nos divertir. Prepara já o copo de água, prepara já as suas anotações, que é capaz que você aprenda até vocabulário aqui hoje, né? Aprender a falar você vai, então tem que molhar a garganta de vez em quando, porque para isso aqui funcionar, vocês têm que pronunciar em voz alta comigo. Só ouvir não basta. Hello, Adson. Hello, Prof. Elias. Arcanjo, não consegui enxergar direito, meu Deus. Giovana, hello. Vamos chegando, pessoal, vamos dar like, vamos compartilhar para outras pessoas irem assistir também. Nossa pilha de palavra aqui tá grande. Então é isso, hoje tá focado em pronúncia. Pra gente aprender a pronúncia, hey Edilaine, hey Adelino. Ai, que legal a gente ver vocês chegando. Vambora! Para praticar com a pronúncia hoje, nós vamos usar o apoio dos símbolos fonéticos. Então tá aqui a louca dos papeizinhos, né? A louca dos papeizinhos para mostrar para vocês tanto a palavra quanto a transcrição com os símbolos fonéticos. E aí vai ter muito apoio, vai ter muita explicação para cada palavra. Meu objetivo não é ficar só repetindo, porque se for só para repetir, vocês podem colocar no Google mesmo que ele repete. Meu objetivo é realmente ensinar a articulação que tem que ser feita e tudo mais. Então, é isso. Vão pronunciando sempre comigo em voz alta. E qualquer dúvida, gente, tá aberto, tá? Qualquer dúvida é só mandar aqui nos comentários, mandar na caixinha de pergunta. Se você tem alguma pergunta de alguma palavra, né, que você quer aprender aqui, pode mandar também. Eu não vou ter como fazer o papelzinho, mas a gente pode tentando trabalhar aqui na hora. Hello, Tato. Good evening. Yara, hi. Então vamos lá, gente, já vamos começar. Deixa eu molhar a garganta aqui. Molhar a garganta porque vou falar bastante, né? A voz não pode falhar, não. Então a nossa primeira palavra, deixa eu tentar fazer uma coisa aqui que eu acho que eu consigo compartilhar. Ó, foi da caixinha, ó. Então, acho que na verdade essa foi a última dúvida, né? Que apareceu na caixinha foi a palavra metal, que se escreve igualzinho em inglês e em português, que se fala, né, em inglês metal. Então aqui nos símbolos fonéticos a gente tem... Ixi, vai atrapalhar meu filtro. Aqui nos símbolos fonéticos a gente tem algumas coisas interessantes para observar, que são o quê? Essas barras sempre vão aparecer no início e no final. Essas barras só servem para indicar que tudo que está aqui dentro é som. Então, eu vou fazer uma introdução aqui, para quem nunca ouviu falar nos símbolos fonéticos, no alfabeto fonético internacional, vou dar um pouquinho de contexto aqui para vocês. Essas barrinhas vão indicar que o que está dentro das barras tem sons ali dentro, né? Então, toda vez que a gente vai representar uma palavra, é comum representar dentro das barrinhas. A gente representa a sílaba tônica com esse tracinho bem pequenininho aqui, ó. Estão vendo? Foca. Não sei se você tá focando, meninas. Então, esse tracinho aqui é o que vai representar a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba forte. É a sílaba que vem com força, que vai ser pronunciada mais forte na palavra. Esse pontinho aqui, ele vai dividir as sílabas. A divisão silábica em inglês é bem caótica. Então, às vezes, eu opto por fazer uma divisão silábica diferente,
que fica mais fácil pra gente assimilar. Mas eu peguei a transcrição do jeito que estava no dicionário, peguei todas as transcrições do Cambridge Dictionary, confio bastante neles, vocês podem usar também como referência. E a partir disso, a partir dos símbolos, a gente vai articular os sons, tá? Muitos símbolos é bem fácil, é bem transparente de ver qual que é o som que ele representa. Então, nessa frase aqui, o único que não é fácil de entender, que não é tão óbvio, é esse aqui. E à medida que forem aparecendo símbolos diferentes, eu vou explicar para vocês também o que eles querem dizer, tá? Eu vou explicar o sentido de cada um. Eu vou tirar isso daqui para os comentários descerem um pouquinho. Então, nessa primeira palavra, a gente já entende que essa primeira sílaba é que é a mais forte, porque o tracinho tá aqui, né? Se fosse essa mais forte, o tracinho ia estar aqui. Então, a gente vai falar me, me, me. E a segunda parte vai ser roll. Metal, metal. Fiz um som errado aqui, não é? Metal, metal. Esse acentinho aqui circunflexo embaixo do T indica que esse T vai ter um som de R, como na palavra caro. Então, o T vai assumir um som de R no português, mas o som de R pode ser R. No português tem um monte de som de R, né? Então, qual o som de R? O da palavra caro, da palavra arara, né? Então, metal, metal. Outro som importante aqui nessa palavra é o schwa. O schwa é o som mais comum da língua inglesa. Ele é representado por esse E virado para baixo. Então, vocês vão ver que em quase todas as palavras que a gente for trabalhar hoje, vai ter esse símbolo aqui, porque é o som mais comum da língua inglesa. E o que acontece? Ele é um som fraco. Que som que é esse, né? O que é o schwa? É um som que a gente faz sem tensionar nenhum músculo da boca, tipo Fazendo isso, isso é o schwa, tá? Já é isso. Então, pode reparar que essa parte da palavra não tem força. A gente vai fazer um O. Percebe? Me, fiz força, roll. Metal, metal. Funcionou? Outro ponto importante aqui é a marcação desse L. Esse L aqui representa alguma coisa, né? Em português a gente transforma esse L frequentemente em U. Então, a gente fala Brasil, né? Tem um som de L, mas a gente não fala Brasil, a gente fala Brasil. Toma cuidado para não fazer isso no inglês. Não é que, né, as pessoas não vão te entender, muitas vezes vão, mas para atingir uma pronúncia mais próxima do ideal, mais próxima do correto, vamos fazer um esforço para marcar esse L do final. Imagina que vai ter uma letra A aqui depois. Imagina que você vai falar metal lá. Só que em vez de fazer o A, você vai frear. Você vai parar no L, né? Vai ser o último som que você vai produzir. Metal. Metal. Repara que a minha língua tá aqui, ó. Metal. Então, é o dark L que chama. Acho que esse é o nome dele, dark L. Que a gente... É como se viesse um lá depois. É como se viesse outro som, mas não vai vir. Não existe o L nessa posição no português, então a gente vai ter que colocar um pouquinho de energia extra para conseguir produzir isso. Ok? Finalizamos a primeira palavra, então foca aqui, ó. Metal. Lembrando que esse T com um símbolozinho embaixo quer dizer que virou o R de caro. Schwa, L marcando. Metal. Vai repetindo comigo em voz alta. A próxima palavra que temos aqui é squirrel. É uma das palavras mais difíceis de pronunciar no inglês. Eu já recebi muita dúvida. Eu já tenho vídeo no meu GTV ensinando a pronunciar. Enfim, ela é bem recorrente aqui nas perguntas de vocês. O primeiro desafio dela é começar com um S no início da palavra. Outra coisa que não acontece no português. Como assim não acontece no português? Pensa na palavra... Minha irmã se chama Stephanie, né? Só que o nome dela escreve com S, é Stephanie. Só que a gente não fala Stephanie, a gente coloca um I ali para apoiar. O mesmo a gente faz com Estela, com Esther. Mesmo que comece com S, a gente tem a necessidade de colocar um I. Então, nós não começamos palavras com S e consoante. A gente começa com S vogal. Sapo, sorte, aí beleza. Aí a gente já tem essa coisa mais natural para falar. Se é S uma consoante, a gente não está acostumado, aí a gente trava. Então, a gente precisa deixar esse processo mais confortável. E como que a gente deixa mais confortável? Colocando um I antes. Olha que doideira. Então, nesse processo... Gente, agora que eu vi que tá aparecendo a minha calça. E a minha calça não combina com a minha blusa.
Meu Deus, que absurdo. Nas lives a gente só pode aparecer da cintura pra cima, da cintura pra baixo não pode. Então esse é o primeiro ponto de desafio aqui, que vai acontecer a mesma coisa nas palavras star, que é estrela, cobra. Então, voltou? Então, o que a gente tem que fazer aqui é fingir que nós vamos falar, por exemplo, a palavra sim, sabão, sorte. A gente tem que fingir que vai falar uma outra vogal depois. Saudade, sim. Daí, em vez de fazer o in do sim, você já muda pro k. Esse som aqui é um k. Olha, representado pela letra K aqui dos símbolos fonéticos. Então, vai ser skua, skua, skua. Não tem um i aqui, vocês estão vendo? Não tem i. Já que não tem i, eu não vou dizer skua. Vou dizer skua. Depois, que travando. Esse W representa um som breve de U. Então, ele vai mudar aqui, rapidinho ele vai mudar. Esse outro símbolo representa um som de A, que é o mesmo som de girl, de pearl, que vão aparecer aqui também, né? Hurt, bird, mesmo som. Ele é forte, ele não é igual o schwa, não. Então, essa perninha aqui, essa perninha é o R. O R, ele já com esse... A moça tá assistindo? Pode me falar se tá travando? Toda hora minha tela tá travando. Não sei se tá travando só pra mim, se tá travando pra vocês também. Não sei se é esse filtro. Então, o que acontece aqui é que nós temos a junção do som do R com o som do A. Então, pratica comigo em voz alta. Para fazer esse você vai jogar a sua língua lá atrás, enrolando, né? Como se fosse falar porta. Travou de novo. Se for o filtro, eu vou tirar. Tá travando. Obrigada por avisar. Eu vou tirar o filtro e ver se é o filtro ou não. Se não for, se continuar travando, a gente vê o que faz. Se não for o filtro, se for a internet, eu tento trocar de servidor. Qualquer coisa me fala, tá? Qualquer coisa me avisa aí, por favor, nos comentários. Obrigada pelo feedback, Lohane. Então, continuando aqui na palavra squirrel, é isso que a gente vai ter. Squirr, squirr, squirr. Enrolou aqui? Esses dois pontinhos indicam o som longo. Toda vez que esses dois pontinhos aparecerem, quer dizer que o som que veio antes dos pontinhos vai ser um som mais longo. Então é whir, squirr. Olha o schwa, falei que ele ia aparecer em quase toda a palavra, né? Aqui, só esse pedacinho, nós vamos ter all. A mesma coisa que aconteceu aqui no metal, ó, mesmo final. Aqui acaba com AL, aqui acaba com EL, mas o final foi igual, percebe? Então, a escrita e a pronúncia do inglês são completamente diferentes, por isso que os símbolos fonéticos auxiliam. Ei, Rayane, good evening. Por isso que eles servem para alguma coisa, porque a gente olha para a escrita, não tem como saber. Se você não conhece a palavra, não tem como saber como é que se pronuncia. Mas se você olha para os símbolos fonéticos, você sabe, tá? Então, dá uma previsibilidade muito boa. Ok? Então, recapitulando, squirrel, squirrel, squirrel. Repara que a gente junta esse com o a aqui, né? Então fica r também. Squirrel, roll. É isso, tem que produzir em voz alta, pronunciar em voz alta para ir praticando junto comigo. E qualquer coisa, teacher, volta, fala aquela de novo, ok? Squirrel. Próxima palavra, essa aqui também já teve a ver com ela, no pronúncia que eu discuto. E a palavra é rural mesmo, se escreve igualzinho em português. 2 pontos pra gente ter atenção nela é que tem 2 R's e esses 2 R's são retroflexos, é o R do porta. Então a gente vai enrolar a língua aqui quase que o tempo todo nessa palavra, né? Por isso ela é tão desafiadora. Essa primeira parte, essa ferradurinha aqui, representa o som da palavra book, palavra livro,
da palavra cook, que é cozinhar, e mais um monte aí. Então, é um O. Não é U, com a língua, com a boca muito redondinha, não é U, é O. O. Vai produzindo aí comigo e vai reparando se você está falando do mesmo jeito que eu. O. Então, nós vamos enrolar a língua primeiro, como se você fosse falar porta, só que você vai enrolar antes de começar a falar, né? Não é depois, é no final da sílaba. Essa é coisa do português também. O português só tem esse R retroflexo, só esse R enrolado no final das sílabas ou das palavras. O inglês vem no início da sílaba das palavras. Então, mesmo se você mora numa região que já fala esse R, pode sim ser desafiador para você, mas continue insistindo. Então, você vai enrolar a língua primeiro e vai falar R. Rolou? R. Roll. Gente, só agora que eu reparei, é o mesmo final. Squirrel, metal e rural. Então, nessas três palavras, a gente precisa marcar esse L no final. Esse rural. Muito bom. Essas duas aqui para praticar o R também estão ótimas, né? Squirrel, rural. Muito bom. Então, é isso. Roll. Roll. O que você deve tentar evitar aqui? Pode ser que esteja atrapalhando sua pronúncia. Fazer um som de R, então não vai ser ru, e fazer um som de R, que é o que vem do português também, rural. Então não tem R e não tem R. O que tem? Língua enrolada. Rural. Quem é a sílaba mais forte? Ó, o tracinho aqui é a primeira. Então é rural, não é rural, né? Então, rural. Tanto que esse aqui, que é o schwa, ele é sempre fraco. O schwa não aparece em sílabas tônicas, ou não deveria. Não aparece em sílabas tônicas, sílabas fortes, porque ele é, por si só, um som fraco. É a principal característica dele, é um som fraquinho. Certo? Rural. Próxima palavra, triangle. A primeira sílaba é a tônica, então o tracinho tá aqui para nos mostrar isso. E olha só que legal, aqui na palavra a gente tem uma confusão de IA. Na transcrição fonética dá para ver bonitinho. Try. Né? Ó, que lindo! Super transparente de entender o que está acontecendo. Try. Esse símbolo aqui representa o som de bad, de cat, com a boca mais aberta, mais exagerado. Again, é um som que não existe no português, então você vai ter que colocar um pouco de energia para descobrir como é que é a articulação. Basicamente, de uma maneira bem a grosso modo, digamos assim, né? É como se você fosse falar a letra E de pé, de fé, de café. Só que a sua mandíbula vai cair. Você vai abrir, literalmente, ó. Café. Só isso que eu fiz. Eu só abri a boca. Ai, nossa, mas a boca fica aberta assim mesmo? Fica. É desse jeito. Então é um A misturado com E. Não é nem A, não é nem E. É A. Então é mais ou menos isso. Triangle. Olha como é que minha mandíbula cai aqui para fazer isso. Triangle. Isso aqui é bem interessante. Esse símbolo aqui é o nosso NH, né? De manhã. Manhã. A gente encosta o fundinho ali da garganta, né? Fecha. É só isso. Não tem explosão, porque se houver uma explosão vai ser um G. Então você só fecha, só encosta. Só que aqui explode. Aqui já vem com o G. Então, triangle, fechou, explode com go. Caramba, eu juro que isso não foi proposital, mas... Voltou? Gente, qualquer coisa... Nossa, foi pro 4G. Meu celular parou de pegar a internet e tá no 4G. Voltou? Ao vivo é isso aí, galera. Qualquer coisa vocês me falem nos comentários, tá? Então essa é a palavra triangle.
Aqui, repara que não tem um som de gle de jeito nenhum. Não é gle, não é glee, não. É gol. Gol. Então, o último som para você finalizar essa palavra é o Make sure you see. Tenho certeza que você vê a sua língua, porque ela fica bem ali atrás, né? Claro que não precisa ver. Tá vendo que eu tô exagerada aqui, né? Triangle. Tipo isso. Então, é o último som. A próxima palavra é development. Deixa eu ver se eu acho ela aqui nas perguntas também. Ai, minha conexão não tá dando conta nem de mim. Não vou abrir as perguntas, não. Então, development, o maior problema que eu vejo das pessoas que estão aprendendo inglês com essa palavra é a sílaba tônica. Então, qual que é a sílaba tônica dela? Vé. The vé. Vou pintar ela aqui para vocês verem. The vé. Muitas vezes o que eu vejo é colocar força aqui, ó. Develop. Isso está errado. Você pode não ser entendido. A palavra parece que não muda muito, mas muda tudo, tá? Então, força aí. Fala em voz alta comigo. Development. Uma outra coisa que pode ajudar na sua pronúncia aqui é a junção desse P com esse M. Você não precisa explodir, você não precisa falar development. Não precisa disso. Você vai fechar a boca e essa fechada da boca do P já vai virar M. Ó, repara. Development. Você meio que dá uma travadinha, o som fica preso aqui dentro. Development. Vocês estão conseguindo? Comenta aí, bota nos comentários se tá rolando, se tá dando certo. Vocês estão conseguindo produzir em voz alta. Rolou, amor? Development. É isso aí, ó. Meu marido tá falando também. Tá repetindo em voz alta ali. Development. Olha quem é que tá aqui nessa palavra, se não é o schwa. Devela. Não é O. Aqui não tem som de O. É o somzinho fraquinho, é o schwa. O Ezinho ao contrário, lembra que eu falei com vocês que o Ezinho ao contrário é o schwa, que é o som mais fraco do inglês? Então é O. Toda a sua força vai ficar aqui na tônica. Depois você vai só encolher. Development. Mesmo som aqui, ó. Ment. Tá? Então, essa aqui é isso. 2 pontos de atenção. Sílaba tônica vé. E aqui não precisa fazer um pment. Não precisa dessa força. Estou conseguindo. Que bom, Rayane. Obrigada por falar. Muito bom ter esse feedback de vocês. Ao vivo tem que ter feedback, gente. Senão parece que eu vou falando com a câmera. Só. Isso aí. Podem ficar à vontade para participar. Essa palavra, eu recebi ela como erro. Eu recebi ela com an aqui na frente. Não sei se quem mandou está aqui assistindo, mas eu vou falar de qualquer forma. Recebi ela com an aqui na frente. Ela com an na frente não existe. O sentido dela, né, só existe com dessa forma aqui. Gente, eu não tô falando das traduções, né? Bom, tava bem óbvio primeiro. Squirrel significa esquilo. Então a gente falou de metal, que é metal mesmo. Rural, que é rural. Triangle, que é triângulo. Então essas 3 aqui são bem transparentes. Development é desenvolvimento. E agora squirrel é esquilo. E agora a gente tá no relentlessly. Relentlessly. Essa aqui eu não vejo muitos sons desafiadores nela. Todos os sons, com exceção do schwa e desse ezinho aqui. Quer dizer, o ezinho também temos no português na palavra seco, né? Com exceção do schwa, todos os sons que estão aqui a gente tem no português. Então é mais uma questão de você não querer falar rápido e olhar pedacinho por pedacinho. Então a gente vai começar com re. Logo depois, a gente vem com a tônica. A gente vem com a forte. Então vai ser relentless. Ó, igualzinho aqui, ó. Relentless. Schwa também. Tlessly. Ok? Tranquilo essa? Acho que ela é mais, por ser uma palavra grande, ela pode confundir, mas olhando pedacinho por pedacinho, eu acho de boa. Relentlessly.
Pronúncia de own e owner. Ok, eu já vou fazer logo, porque senão os comentários podem sumir à medida que vai entrando mais gente ou deixando mais comentários. Não vou ter os símbolos aqui, então vai ser só na fala mesmo. Own, que é possuir, a gente vai fazer um som de O-U-N. Own. Own. Então é muito importante marcar esse N no final. Se você não marca, falta um som. De 3 vai para 2. Se você fala só ou, né? Não rola. Então, own. Depois, owner é só acrescentar um chuazinho no final. É só acrescentar um chuazinho com R. Owner. Owner. É muito normal confundir essa palavra com a pronúncia de que é one. Então, own. One, que é o número 1, e a preposição on, que é no, na, em cima. On. Então, own, que é essa do comentário, possuir. One, número 1, e on é on a preposição, em cima, no, na, ok? Próxima palavra é unfortunately. Unfortunately. Essa aqui é a campeã também das dúvidas. Então, vamos desmembrar. Esse UN vai ter o som de un. Tá vendo esse Vzinho de cabeça para baixo? É esse o som. Un. Logo depois, a gente já vem com a tônica. For. Repara que no símbolo fonético que tem um O. Quer dizer, esse aqui é um C ao contrário, né? Imagina, Conceição, por nada. No problem. Esse C ao contrário, que eu costumo falar também que é um O aberto, né? Um O aberto, ele tem o mesmo som da palavra O de só, né? De pó, em português. O, ok? O. Então aqui nós vamos juntar esse som de O, que é um som longo. Olha os dois pontinhos aqui. Quando eu falo um som longo, gente, é porque a gente passa mais tempo pronunciando ele mesmo. Não é um som breve. Em inglês tem muito disso. Som curto, som longo. Então, o que eu vou... E ela é atônica, né? Então, obviamente que ela vai ser pronunciada com mais ênfase. Ela é atônica. On4. Depois, toda vez que vocês virem um T com esse S grandão aqui, que passa da linha, passa tanto para cima quanto para baixo, o T junto com isso vai ser ti. Sorry, eu esqueci de traduzir. Relentlessly é uma coisa que não para. Quando você fica fazendo alguma coisa insistentemente, sem pausa, sem parar. Relentlessly. Insistentemente, talvez, poderia ser uma tradução. I don't know. Mas essa aqui é a ideia, ok? Sorry, às vezes eu esqueço. Então, unfortunately, já vou traduzir logo, infelizmente. Unfortunately, infelizmente. Então, esse T com esse Szão grandão, os dois juntos vão fazer o som de tia. Ch. Ok? Eles vão juntar com o schwa. Olha o schwa aqui de novo. Então, vai ficar unfortunate. Unfortunate. E é complicado, porque você vê um TU, aí você fala, é tu, né? Lógico, seu cérebro fez isso a vida inteira, toda vez que ele via TU, ele juntava TU e fazia tu, mas agora não vai ser. TU vai ser tcha. No problem, Madison. Então, é isso que vai acontecer aqui. Tcha. Unfortunate. Depois, eu falo que a divisão silábica do inglês é muito louca, né? O N fica aqui junto, unfortunate, depois faz um ut, depois um li. A nossa programação de divisão silábica é completamente diferente. Eu dividiria assim, ó. Na, juntaria esse N com esse schwa, na, e depois faria mais um aqui no final com um tli. Então, dois pontos muito importantes nessa palavra que costumam confundir, aí eu agora já vou fazer as gambiarra, tá? É que a gente não pronuncia esse E. A gente pula do T pro L e pro I. E aqui a transcrição fonética mostra isso perfeitamente bem. Tli, certo? Então vai ficar unfortunately. Esquece isso aqui, porque nesse ponto isso aqui só te atrapalha. Foca nos sons, ó. Que eu falei que é o O de pó.
com T de tia, tchanatly, unfortunately, unfortunately. Certinho? Isso aqui é infelizmente. A próxima palavra é uma palavra muito comum em nível básico e que também causa muito problema. O único problema que ela tem é porque tem letras na escrita que não são pronunciadas. Aí eu vou usar minha técnica mais uma vez. Wens, duas. E vou apagar as letras que não são pronunciadas. Olha só. Eu falei que o W era um som de U breve, né? É um som de U curtinho. Então a gente vai mudar logo. Wednesday. Esquece isso aqui, que tem um B que não é pronunciado, que tem um E que não é pronunciado, e foca nessa partezinha aqui de baixo. Olha como sua vida facilita. É muito fácil ler isso aqui. Wens. Eu juro pra você que se você ler essa parte aqui de baixo, você não vai errar. Olha só, esquece isso aqui. E fala só aqui embaixo. Wednesday. E o tracinho tá aqui, mostrando que a primeira parte é que é a mais forte. Wednesday. Uma vez que você conta pro seu cérebro que nem o D nem o S são pronunciados, super fácil. Sua vida melhora do dia pra noite. Então, Wednesday, quarta-feira. Wednesday. Mas a próxima palavra é together, que significa junto. Essa primeira parte já vem com o schwa. Então não é together, é t. Incrível, ai que legal. Símbolo fonético é vida, gente. O alfabeto fonético mudou a minha vida para sempre. Eu queria marcar a tônica aqui, ó, do together, que é essa aqui, ó, get. Onde tem sílaba tônica, não tem schwa. Aonde não é tônica, é schwa, tá vendo? Muitas palavras são assim, ó. O schwa pode ser representado pela letra O, pela letra E, por qualquer vogal. Qualquer vogal pode se transformar no som fraquinho. A gente bota força em uma sílaba, o resto fica fraquinho. Então vai ser t, ge, não é ge, ge, together. A mesma coisa que está acontecendo aqui aconteceu na palavra squirrel. Vou tentar achar qual foi. Squirrel. Tá vendo? Ah, não foi no squirrel, não. Esqueci qual que foi. Acho que eu me confundi. Era na squirrel, mas era outro símbolo, não era igual. Ok, voltando então. O que acontece aqui? O TH, aqui nessa palavra, ele é vozeado. Então não é o TH do think, não é o TH do with. É língua entre os dentes, mas enquanto você está com a língua entre os dentes, tem voz saindo aqui na sua garganta. Você está vibrando. Então, em vez de falar, você vai falar. Vai praticando isso, até cosquinha na língua quando eu faço isso. Porque vibra, né? Realmente é uma vibração. Voz é vibração. Então, essa coisinha aqui, são 6 com um tracinho em cima, um 6 ao contrário com um tracinho em cima, esse símbolo meio doido aqui, representa o TH vozeado. É o de that, de those, aquele, aqueles. This, este. Certo? Então, the, together. Esses dois últimos aqui são o schwa junto do som de R. Então, existe uma união desses dois sons. Sabe que não é é Os dois saem como uma coisa só. Então, vai ficar there. Tenho outras dúvidas. Vegetable. Vegetable tá na nossa lista, mas eu não sei se a gente acaba essa lista hoje, não. Já estamos na metade da live e não estamos na metade das palavras. Que orgulho ver como você se tornou essa professora maravilhosa. Ai, que linda, Leandra! Obrigada! Fico feliz de ter você aqui na live. Nossa, eu fiquei muito feliz, de verdade. Obrigada. Até perdi o fio da meada aqui, gente. Então, together
together vai ser o nosso resultado final. Together. Obrigada pela aula, por nada, mas tem muita aula ainda, hein, ó. Nem estamos na metade da minha água ainda. A palavra together, o final pode ser falado com o som de R. Eu me corrijo se eu estiver errada, interpreto que você esteja falando together, né? Não, a resposta é não. Se for o TH, em vez do TH, o som de R do caru, da palavra caru, não. O correto é together. O que é possível substituir aqui, sem mudar muita coisa, é você colocar um som de D. Então, falar together, eu sinto que é uma mudança menos drástica do que together. Together realmente é outro som que não tem nada a ver, né? É o som de water. Water não tem H. Quando você fala water, é T-E, né? Não tem H, né? Então, beleza. Aqui com o H, a gente tem um L. Together. Together é o jeito correto. Together, eu até me embolo tudo nos outros sons quando eu vou mudar. Together, eu sinto que não muda tanto, tá? Mas together, outra coisa. Ficaria bem descaracterizado, não tem razão, né? Não tem por que fazer isso. Outra coisa que estaria bem errada também é together. Together com som de T não rola. So, together ou together. Rolaria bem próximo, tá? Se for mais confortável para você. Então, together significa junto. Essa outra palavrinha aqui, eu gostei muito dela ter aparecido nas perguntas, porque eu errei essa palavra há muito tempo. Não dá vontade de falar determine? Não dá muita vontade de falar, porque existe a palavra mine em inglês, né? Dá muita vontade de falar esse mine aqui no final. Mas não, quando eu tava aprendendo inglês, eu pronunciei ela errado por muito tempo. Até que eu descobri que se fala determine. Determine. Então, aqui fica bem transparente esse rolezinho do final. É men. E esse I com um tracinho em cima e embaixo, o I maiúsculo, ele representa o som da palavra seco, por exemplo. Não é idêntico, mas é muito parecido, é muito próximo. Porque as vogais do português e do inglês, a gente não tem nenhuma que é idêntica, né? Mas são muito próximos, tá? Esse izinho aqui da palavra seco, da palavra dedo. Então, não é né? Determine. Então, esse e esse são iguais. Determine. Quem é a tônica? Quem é a forte? Saiu um pouquinho que foi pro D. Determine. Esse aqui é o mesmo do squirrel. Ó, igual. Então, o mesmo som que você aprendeu aqui no squirrel, você pode fazer aqui. Coisa interessante para falar para vocês. Isso aqui é muito parecido com o schwa. Qual que é a diferença do schwa com a perninha do R e desse 3 ao contrário com a perninha do R? É que isso aqui é forte, isso aqui é tônico, isso aqui não. Schwa sempre vai ser uma sílaba fraca, uma sílaba que não é tônica. Então, together. Você percebe que o som quase fica para dentro de você? Ele quase não sai com tanta ênfase. Então, together e determine. Essa é a diferença. São sons muito parecidos, mas um tem força e o outro não. Nossa próxima palavra também é maravilhosa. Só tem palavra boa essa caixinha, gente. Adorei a sugestão de vocês. Que é mountain. Mountain fica super transparente aqui nos símbolos fonéticos. Não tem nada para explicar. Esse U você já sabe que é o U de book, de cook, né? Não é U, é O. So, mountain. Schwa de novo. A forte é essa, o tracinho tá aqui mostrando. Mountain. O grande X da questão é quando ela é pronunciada como mountain, que é
muito comum essa pronúncia, que até onde eu sei, no inglês dos Estados Unidos isso é bem comum. Eu não conheço todos os ingleses de todos os países, todas as regiões, todos os estados do mundo. Então eu vou falar do que eu conheço. Vou falar do que eu conheço, que é dos Estados Unidos. Rola demais. Mountain, mountain. Você não precisa fazer isso, porque mountain também está correto. Não é, vou pronunciar de um jeito que é confortável para mim. Não, mountain também é correto e todo mundo vai te entender, independente do contexto, independente de onde você estiver. Ah, não consigo fazer isso. Continua praticando e fica na boa. Fala mountain sem ter problema com isso. Mountain, mountain. E se você já quiser ir praticando esse sonzinho que fica preso aqui dentro, eu gosto de falar que ele fica preso porque é bem isso que eu sinto que acontece. É como se fosse um Você fala dentro do nariz. Você vai mountain, mountain, mountain. É isso, mountain. Continua praticando que uma hora, com muita prática, vai. Tá? Se você ainda não consegue, é só praticar que vai, mas uma boa também, mountain, mountain. Ok? Tranquilo isso aqui? Significa montanha. Mountain ou mountain. Mountain. Our next word is everything. Everything significa tudo, ou todas as coisas também, dependendo, dá para traduzir como todas as coisas. Tudo ou todas as coisas. O que acontece aqui nessa palavra é que nós temos o som de TH sem voz. Essa primeira parte eu acho que é de boa, não tem nem muito o que falar daqui, é every. O R, né? Não é every, não é every, é every. Então esse R é o R enrolado de porta. Então enrola a língua antes de fazer. Every, every, everything, everything. Tem uma questão aqui que há controvérsias, eu já ouvi falantes nativos pronunciando isso de uma maneira diferente, já vi em seriado. Então eu vou falar do que é o que acontece em, sei lá, a maioria das vezes. Que é os sons, lembram desse sonzinho que apareceu aqui? Não lembro mais em qual palavra que ele apareceu. Só que eu falei que ele é o som da boca fechada, da garganta fechando. Apareceu aqui em triangle. Então, quando você fecha a boca para falar manhã, fecha a boca não, desculpa, fecha a garganta para falar manhã. Se você não fechar a boca, não sai. Se você não fechar a garganta, que raiva, eu tô falando errado toda hora. Se você não fechar a garganta, não sai manhã, sai tem que fechar. Manhã. Então, é essa fechadinha aqui na garganta, que é esse som. Nha, nha, nha. Então, não existe a explosão desse G. Não existe um everything. Não existe um everything, né? Não existe a explosão. Só fecha. Só que, como eu falei, eu já ouvi falantes nativos em seriado pronunciando esse NG com explosão. Everything. Então, eu tenho as minhas dúvidas até que ponto a gente leva tão a sério essas coisas. Tem que pronunciar assim, não tem que pronunciar assim. Eu gosto de chegar sempre mais próximo possível do que é usado por falantes nativos, porque é bom ter uma coisa para ser a nossa referência. Se cada um falar do seu jeito, no final das contas ninguém se entende, né? Então é bom a gente mirar em um lugar e caminhar naquela direção. Mas quero deixar claro que a fonologia vai dizer que não é para explodir, mas tem gente que explode. Então, eu prefiro falar assim porque é o que mais acontece, né? Então, everything, everything. Tem um comentário aqui que tá subindo, tem uma dúvida na tradução. Mirror, mirror, tell me, am I the prettiest of all? Você quer que eu traduza essa frase? Espelho, espelho, me diga. Eu sou o mais lindo de todos? Isso, ou a mais linda de todos? É a tradução da frase. Next word, quite common this one. Essa é muito comum. Literally, literally. Lembra que apareceu já numa outra palavra um T que tinha um circunflexo embaixo? E eu falei com vocês que quando o T aparece com circunflexo embaixo é porque é um som de caro. Falei? Vocês lembram disso? Então, acontece aqui de novo. Liter. Eu já junto com o schwa e com o R. Então, eu vou pegar essa primeira parte da palavra, vou esquecer o resto. E vou falar liter. Le com o som de seco, E, ó, o Izinho maiúsculo, né? Não é li, é le. Letter.
Later. Later. Esse R, lá atrás, já vai juntar com outro schwa. Later. Later. Literally. Literally. É confuso por quê? Porque tem dois sons de R e dois sons de R diferentes. Estou falando do R do português, tá? Quando eu falo, tem som de R no português. R no português pode ser R, R, ou R. Na verdade são quatro, né? Pode ser R. Algumas pessoas falam R e R. Já me perdi tudo. Mas são quatro sons diferentes que o R pode produzir. Então aqui a gente teria o R, aqui ó, R de caro, e depois o de porta. Quando tem essa junção, o cérebro dá uma bugada, é normal. Mas dividindo em pedacinhos, dá certo. Então vai ficar later, parou? Later, essa primeira parte aqui, ó. Later, litera, literally. É difícil, eu não vou discordar, é difícil mesmo, isso aqui dá trabalho, mas é o que eu sempre falo, gente, com prática, nada é fácil a primeira vez, né? Primeira vez que a gente vai fazer tudo, um pouquinho de desafio sempre tem, algumas coisas são mais desafiadoras, outras são menos. E lembrando, gente, que tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês é a pronúncia do American English padrão. Existe isso. Você concorda com isso ou não? Não é a discussão que a gente vai ter aqui. A discussão que tem aqui hoje é para produzir, para pronunciar. E o que eu tô usando como referência é o American English padrão. Existem muitas variações. Se eu fosse ensinar todas as variações, eu teria que ensinar umas 5 pronúncias diferentes para cada palavra. Não tem como a gente fazer isso, né? Às vezes é difícil aprender uma pronúncia, imagina um monte. Então, no inglês britânico, você ouviria uma coisa completamente diferente. Você ouviria literally. Letra, com o som de tia, literally. Eu, particularmente, não gosto de ficar misturando muito. Ah, se essa palavra aqui você se sente confortável falando no britânico, você fala no britânico. A outra se sente confortável falando no American, fala no American. Isso, minha opinião, muito pessoal. Pra mim, pro meu inglês, eu não gosto de ficar nessa mistureba. Mas para um ponto de partida, pode ser legal para você fazer isso, tá? Se você se sente melhor falando literally, vai fundo. Se você quer praticar com o American English padrão, literally. Então você vai fazer um som de R aqui pro R e já vai enrolar. Letter. Se você olha essa perspectiva, não fica tão difícil. Letter. Eu faço isso que você leva a língua lá pro fundo da boca, tá? Essa aqui é a minha língua. Literally. É isto. Próxima palavra. Essa aqui já veio em dose dupla. Ó, essa aqui a pessoa já enviou para fazer a comparação. Eu não falei a tradução, acho, né? Literalmente. Eu tenho um truque. Às vezes só prolongo o som sem pronunciar a vogal seguinte. Literally. Fica bem próximo. Literally. Eu achei mais difícil. Eu achei que essa vogal próxima dá um respiro, porque fazer muito som de consoante seguido é uma característica do inglês e não é uma característica do português. Então a gente tende a ter mais dificuldade no inglês quando sai um monte de som de consoante junto e não tem a vogal para dar esses respiros. Lembra quando apareceu squirrel, que eu falei que a gente coloca o i antes? A gente faz isso, a gente coloca vogal em um monte de lugar que não era para ter vogal para dar esse conforto na hora de pronunciar. Pronunciar a vogal é muito mais fácil, né? Só abrir a boca e deixar o som sair. A, E, I, O, U. Esse que é a vogal. Consoantes tem que explodir. Umas coisas mais loucas. Então, eu achei mais difícil o seu jeito. Literally, o A dá um respiro ali, dá um apoiozinho pra gente. Mas enfim, o que funciona pra vocês, ok? Então vamos trabalhar com essas duas bonitinhas aqui. Esse som aberto já apareceu na palavra triangle. E eu falei com vocês que vocês tinham que fazer o seguinte, pronunciar a palavra e abrir o maxilar, deixar maxilar isso aqui, deixar a mandíbula cair. Quando você pronuncia o com a boca mais aberta,
você chega muito próximo desse som. Então, essa palavra vai ser pronunciada com a boca mais aberta. É uma característica desse som, né? Bag, bag. Você meio que dá uma esticada nos lábios também. Tem pronúncias que são um verdadeiro pesadelo. Não fala assim, não. Vamos ser positivas. Que são um verdadeiro desafio. Que nos deixam com muita vontade de continuar praticando. Vamos ser mais positivos, né, people? Eu tive um aluno de português quando eu estava dando aula em Pittsburgh, nos Estados Unidos. E ele falava espanhol já. E ele falou comigo que, bom, ele é falante de inglês, né? Então ele não conseguia fazer o R do espanhol. E ele falou que um dia ele foi fazer um hiking, né? Foi caminhar, foi subir uma montanha lá, fazer uma caminhada. E ele ficou o tempo inteiro dessa caminhada tentando fazer o r, e não saía. E ele ficava e forçava, até que ele conseguiu. Tipo, se saiu um dia pra andar, falou, hoje esse som sai. Então, do mesmo jeito que a gente tem esse struggle para produzir certos sons do inglês que não existem no português, isso acontece de todos os idiomas para todos os idiomas, tá? Isso não é uma coisa só nossa, isso é completamente normal. A boa notícia é que com treino, com prática, vem. Pode confiar em mim que vem, então vamos continuar praticando. Aqui a gente vai deixar a mandíbula cair para fazer esse som do bag, bag. Repara que aqui é G, tá? Aqui não é aquele N com a perninha, não. Aquele N com a perninha, a gente só fecha a garganta. Esse aqui explode. Então é bag, bag. E esse aqui significa bolsa, sacola. E esse que é implorar é o som de E, normal. Bag, bag, bag. Tem uma música. Begging you. Que todo mundo usando em todos os stories. Até usei um story meu hoje. Eu não sei cantar ela, mas I'm begging you. É isso, essa palavra. Beg. Tô implorando. Tô te implorando. Beg, beg, beg. Com som de seco. É. E aqui é bag, bag, bag. Vai exagerar, vai ter que abrir a boca demais, vai achar estranho, normal. Então, deu pra ouvir? Ó. Bag, bag. Eu falei que era o de seco, né? Mas não é de seco, não. É de É de fé. Café. Bag. Não é idêntico, né? Eu falei com vocês, nenhuma vogal é 100% idêntica do português. Então a gente vai achando as mais próximas. É como se ela estivesse entre o nosso E e o nosso E. Esse bag aqui. Bag. 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 Esse aqui tem por característica ser mais longa também, né? Mais exagerada. É isso. Bag, bag, bag. Nossa próxima palavra. Ai, muito boas essas sugestões, gente. Successful. Successful significa algo que é bem sucedido, né? Que tem sucesso. Então, se a gente separar, se a gente tirar esse sufixo aqui do finalzinho, fica success. Success, que é sucesso. Successful é algo que tem sucesso, algo que teve sucesso. A nossa grande dificuldade aqui é conseguir pronunciar esses dois Cs juntos. Porque a gente acha que é successful. Successful, como na palavra sucesso. Só que não é success, é success. Quem que apareceu aqui mais uma vez? O schwa. Quem que é a sílaba tônica? Ses. Vou pintar ela aqui. Ses é a sílaba tônica. Successful. Successful. Então, repare que aqui na transcrição tem um K. Esse K daqui para ser pronunciado. Então, a gente vai dividir em successful. E o schwa de novo no finalzinho da palavra, marcando o L de novo no finalzinho da palavra. Oh. Successful. Successful. Pegaram? Isso aqui também, eu não acho que tem segredo, não acho que é mecanicamente, né, difícil de produzir esses sons. É mais uma enganação da escrita com a pronúncia. Olha aqui na transcrição que é sucesso. Successful. Que é sucesso. Não foi de propósito isso. Successful. Ok? Uso bem essa palavra, mas se pedirem para traduzi-la para o português, I go blank. Qual a palavra? Successful? Com sucesso, né? Não tem uma igualzinha.
Tem que falar bem sucedido ou com sucesso. Exatamente. Agora, a nossa próxima palavra, eu queria trazer ela junto do vegetable. Ah, tá aqui o vegetable. Queria trazer ela junto do vegetable, porque elas são muito parecidas, né? O erro que a gente tende a cometer em uma e em outra é bem igual. Então, vou pegar essa aqui primeiro. Comfortable. Até omiti um som aqui, cometi um erro aqui, gente. O erro por causa da fala, né? A fala da gente mal acostumada com algumas coisas, a fala mais informal do dia a dia. Vou meter a transcrição. Comfortable. Olha a quantidade de schwa que tem nessa palavra. Schwa com R, schwa, schwa. Comfortable. Esse tá com o rã aqui, mas ninguém fala assim não. Acho que isso aqui deve ser algum erro na transcrição, né? Comfortable. Pode até ser, mas acho que eu ouço mais comfortable. Nem tinha reparado isso. Então, olha como é que a gente vai fazer aqui, ó. Come. Muito necessário fechar os lábios, tocar os lábios para produzir esse M. O que acontece muito é a gente ignorar esse M e falar comfort. É muito importante fazer um comfort. Pegaram isso? Então, domina essa primeira parte primeiro, ó. Comfort. Esse aqui é schwa, fur. Comfort. Tranquilo? Não é comfort, é comfort. Comfortable. Então, a grande cagada aqui é que dá vontade de falar table. Tem a palavra mesa aqui, tem a palavra table, mas não existe pronúncia de table. Existe a pronúncia de table. E aí eu falei que a minha pronúncia do dia a dia me enganou aqui, né? Me levou para um caminho errôneo, porque na hora que você fala rápido essa palavra, esse danadinho aqui vai sumir também. A gente praticamente não ouve. A gente fala comfortable. É uma palavra tão grande, mas tão grande, que na hora de colocar ela numa frase, a gente vai reduzindo. E nessas reduções, alguns sons vão se perder. Então, se alguém quiser falar essa palavra com muita atenção, né, pra pronunciar aquela sonzinha, é isso que você vai ouvir. Comfortable. Mas lá no meio de uma frase, esse O praticamente some. Comfortable. Got it? Comfort, não, porque você colocou uma vogal, você colocou um E depois do M. E não existe isso aqui, ó. Depois do M, não existe um som de E, não existe um som de A. Do M, a gente já vai pular pro F, ó. Comfort. Percebeu, Rodrigo? É isso, ó. Comfort. Do jeito que você escreveu, seria comfort. Percebe a diferença? Comfort? Não. Comfortable. Ah, teacher, eu não consigo pronunciar essa palavra rápido. Não tem problema. Pronuncie ela devagar. Comfortable. Oh, this chair is so comfortable. Falar rápido não é sinônimo de falar bem, tá? E aí, mas tem que falar o M. Sim, tem que falar o M. Ele está aqui, ó. Só que falar o M não é ma, tá? Falar M não é falar ma, meni, momu. M é Isso aqui é o M. O som do M é Ma é M-A. Me é M-E. Então, basta tocar os lábios. Tocou os lábios, agora você colocou um I. Você quer colocar uma vogal aí depois desse M, né? Não tem vogal. Não é cama, não é come, não é cami. É come. Comfortable. Futebol? Como assim futebol? Comfortable. E é isto. Comfortable. Acho que já fiquei muito tempo nela. Confortável. E agora, o vegetable vai passar por uma questão muito parecida, que é o finalzinho, né? É a parte que dá vontade de pronunciar como table, e que não é table, é table. Igualzinho. Então, veg.
Se você dominou isso aqui vai ser fácil, vai rir na hora de falar isso aqui. Então, comfortable, vegetable, vegetable. Esse Z ao contrário, quando a gente juntar ele com... Ele tem, na verdade, eu vou falar isoladamente, né? Esse Z... não é ao contrário, não é? Acho que não é ao contrário. Eu fico vendo tudo inverso aqui, tem hora que dá um pane no sistema. Mas esse Z aqui... Não é ao contrário, esse é normal. Esse Z aqui, ele é um som de J. J. Então, em feijão. Jade. J. Toda vez que vocês virem um Z, passando aqui para a parte de baixo, né? É um J. Quando ele tá junto do D, quer dizer que o D não vai ser pronunciado como D, e sim como J. Então, esses dois bonitinhos juntos aqui é que produzem um dia. A palavra, o som do D da palavra dia. Dia. Então, eu, por exemplo, falo dia, mas tem regiões do Brasil que falam dia. No caso, não é o mesmo som daqui, entende? Eu falo dia porque é o dia como eu falo. É a minha referência. Então, veg, porque é D, não é D. Por isso que esse D tá aqui, né? Você olha pra transcrição e fala, o que esse D tá fazendo aí? Esse D tá junto do J, pra fazer um D. Veg. Agora, o grande pulo do gato aqui, que a transcrição fonética vai nos ajudar, é que esse bonitão não foi pronunciado. Tem lugar para ele aqui? Não tem, ó. O G veio como J. Depois eu já pulo pro som do T. Então, esse é rodou. Então, você não precisa se preocupar em querer falar esse E. Veg. Veg. Não é veg. É veg. Do J, você já vai pular pro T. Veget. Veget. É difícil fazer isso? É, porque são dois sons de consoante juntos e é uma união de consoantes, união de sons consonantais que não acontecem no português. Seu cérebro não entende nada, né? Seu cérebro fala, o que você está arrumando? A gente não tem músculo capaz para fazer isso. Ainda não. Mas com prática, vocês terão. Então, essa junção que vai acontecer aqui, ó. J, T, J, T. Vegetable. 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 Ok? Não se preocupem em colocar um som de vogal aqui. Se vier à vontade, se der à vontade, resista. Retomando. Comfortable. Comfortable. Na fala, esse aqui pode sumir. Comfortable. Comfortable. E vegetable. Vegetable. Então, resista a quê? A vontade de falar table. Se você resistir à vontade de falar table e colocar a sílaba tônica no V, que é onde ela está, rolou. Vegetable. É isso. Colocar a sílaba tônica no V e não falar table. Oh my God, já deu uma hora de live. Vamos que vamos. Previously. Previously. Isso aqui significa previamente, anteriormente. Isso aqui vem de previous. Previous, que é anterior. Previously, anteriormente. Transcrição. Pre. Pre. Esse izinho é o i de praia, é o i exagerado, é o i de beach. Beach. Esse 3 é o do inglês mesmo? Eles usam no estudo? Que 3? Não sei de que 3 que você está falando. Sorry. Algum símbolo? Eles usam no... Sorry, não entendi sua pergunta, Rodrigo. Se você puder explicar o que você quis dizer. Então, previously começa com o i exagerado de beach. Pre. É um som praticamente igual ao i do português. Eu gosto de pensar na palavra ilha, que a gente prolonga um pouquinho, né? Ilha, como é o primeiro i, ilha, i. Vai ficar salvo assim, Conceição? Vou deixar salvo. Pre, ele vem de novo, aqui ó, previously, schwa, previously. O que vai acontecer na hora de falar rápido?
esse pacote aqui, ó, vai meio que dar uma juntada. Previously. Previously. Vias. 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 Eu acho que eu já vi transcrição diferente, de, em vez de colocar esse I, colocar o E de dedo, de seco. Eu já vi. Então, na hora de falar, isso aqui meio que vai dar uma juntada. Previously. Vias. Vias. Não vai ficar vias. Certo? Entendeu? Deu pra entender o que eu quis dizer aqui agora? Não vai ficar vias, tão óbvio. Vai ficar vias. Vias. Previously. 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 Muito bom rever, viu, Conceição? Aconselho mesmo. Ah, o Z. Sim, talvez você não tava aqui no comecinho da live, eu fiz uma introdução explicando o que são os símbolos fonéticos. Eu vou falar de novo, então, só para dar uma ideia para vocês. Isso aqui é um alfabeto internacional. Esses símbolos aqui que eu tô usando aqui embaixo é um alfabeto fonético internacional. Ele serve para descrever a pronúncia de qualquer idioma. Então, se você sabe ler os símbolos fonéticos, você sabe pronunciar qualquer língua. Mesmo que você não tenha a menor ideia do que você está falando, você consegue pronunciar aquilo de forma accurate. Não precisa pedir desculpa, não. Eu só tô falando assim, que realmente, para quem chegou depois, fala, o que essa doida tá mostrando esse monte de símbolo aleatório aí, né? Mas é porque no comecinho eu expliquei o que era. Então, é um alfabeto usado internacionalmente para descrever qualquer idioma. E, realmente, tem alguns símbolos que são meio doidos. Mas quando você domina esses símbolos, rolou. Você consegue ler qualquer palavra. Não é do Esperanto. É um alfabeto. É um alfabeto fonético. Ele serve só para descrever sons. Tá? Ele só descreve sons de qualquer idioma, de qualquer palavra. Ele não é de uma língua. Ele é um alfabeto de símbolos para descrever sons. É isso. Acho que não tem outro jeito de falar. Tô igual a Maritaca repetindo tudo. Gosto assim. Tá bebendo água? Tá molhando a garganta? Bom demais. Então, é aquela coisa. Tem muitos símbolos que são iguais. Ó. Isso aqui é transparente. É vé. É vé. Não tem outra coisa. Isso aqui é um som de T. Isso aqui é um som de B. Isso aqui é um som de O. É muito fácil. Aí, dominando alguns, você domina tudo, né? Pelo menos os mais recorrentes. Então, toda vez que você vê esse aqui, esse Z, ou esse 3, sei lá como é que a gente pode ver ele. Agora eu tô vendo como um 3 também, um 3 grandão. Ele é J. Junto do D, ele fica D. Aí você vai pegando os padrões, entendeu? Aí da próxima vez que ele aparecer, já vai ficar mais comum. Gente, eu acho que eu já vou encerrar, já deu 1h10 de live, socorro. Vou fazer só mais um triozinho aqui. Um trio não, 4. Só mais 4, gente, tá acabando. Que é a palavra world, que também é bem comum de ter problemas com ela. Alfabeto de símbolos linguísticos. Isso, vou procurar. Sim, procura como IPA, que é International Phonetic Alphabet. Ah, esqueci como é que é o tema. Mas procura IPA, fonologia, IPA, alguma coisa que você vai encontrar. E siga a Domino Inglês, que fala disso todo dia. Ela coloca desafio nos stories dela, com símbolos fonéticos. Sigam a Domi, porque lá no perfil dela ela fala de símbolos fonéticos pra caramba. Dá pra aprender muito com as coisas que ela posta. Eu não falo tanto, tô falando pela primeira vez, talvez, aqui nessa live. Eu gravava uns vídeos antes, depois eu parei. IPA, exatamente. Mas eles são muito úteis mesmo, esses símbolos aqui. Gosto demais de usar nas aulas. Então, cadê? Era Earth que eu tava, não, era World, né? Então eu troquei de palavra aqui. Então, World vai ter o quê? O IPA, já pensei em cerveja. Tem uma piada maravilhosa misturando o IPA de cerveja e do alfabeto fonético, que eu não vou ter como explicar, esquece. Mas a piada é muito boa. Se você quiser saber, me manda uma mensagem que eu te mando a piada, porque ela é boa demais. Só quem entende de cerveja e de linguística que consegue entender aquela piada. É muito bom. World, demorei muito pra pegar essa. Então vamos lá. Já que você já pegou, você mostra que tudo é possível. Então a gente vai começar com aquele U breve, né? Eu falei pra vocês que o W é aquele som de U que rapidinho ele muda pra outra coisa. Então é tipo um U. Ele não fica ali muito tempo. Não tem como falar o world, é world.
Ele é bem breve. Essa é a característica desse W. Um som de U muito curto. E ele é considerado um som de consoante, tá? Esse U curto é considerado um som de consoante. Puf, explode a cabeça. E aí, olha quem apareceu aqui de novo. O símbolozinho do squirrel. Então é Como só tem uma sílaba, é a tônica, né? Essa palavra só tem uma sílaba, então é a sílaba tônica. Sei qual é a piada. Olha só, a gente já até conhece a piada. A piada deve ter rodado todo mundo que entende de cerveja e de linguística. Ai, muito bom, adorei. Daí, olha só o que acontece. Você vai enrolar esse R. Daí, essa é a que eu acho o grande desafio. Sua língua tá lá atrás, né? Você levou ela pra lá pra fazer o Agora você vai ter que trazê-la aqui pra frente da boca pra fazer o Então é literalmente fazer esse movimento. Olha como é que minha língua fica enrolada. Earl. Fica fazendo isso aqui, ó. Fica fazendo isso aqui um tempão. Quase que levantamento de peso isso aqui. Daí rapidinho você vai pegar o jeito. Então, Earl. Whirl. Finaliza com o D. World. É prática, gente. Não vai acontecer do dia pra noite. Minha boca tá tapada. World. World. Lembra desses dois pontinhos que significam que o som é mais longo? A gente passa mais tempo aqui, né? World. É isso. Perfeito, que bom. Essa é socorro. Onde é a saída? Não! Sai não, fica aqui. E aí eu falei que eram 4, né? Eu trouxe isso aqui de forma proposital. Por quê? Porque tem 4 palavras extremamente desafiadoras, todas com o mesmo som. World, minha gata veio ver se tinha um sapo no quarto. Você tá fazendo barulho de sapo? Ela tá achando estranho, é isso? Qual que é a próxima palavra, então? É pearl, que vai fazer o mesmo movimento de língua lá no fundo para fazer o de porta, trazendo a língua para frente para fazer o de lá, né, sem fazer o A. E é isso, acabou. A diferença é que no world a gente tinha que finalizar com o som de D aqui. Tinha que fazer o world, agora não tem que fazer D. É pearl. Lembra da banda Pearl Jam? Que a gente falava Pearl Jam. Pearl. É isso. Ai, gente, vocês são legais demais. Você é excelente, teacher. Você é ótimo. Obrigada. Meu coraçãozinho fica quente, fica feliz. Está aqui trabalhando 9 horas da noite, ensinando um monte de coisa para vocês. Vocês vão felizes de aprender inglês 9 horas da noite também. Adoro. Fico feliz demais. Obrigada pelas palavras. Então, sacaram isso aqui? Olha o símbolo, gente. É a mesma coisa. Earl. Só que aqui era O-R-L, aqui é E-A-R-L. Vocês estão vendo por que a escrita não ajuda em nada? Por que os símbolos fonéticos são tão bons? Porque eles não mentem. Os símbolos fonéticos não mentem. A escrita engana. Mais um para completar esse grupinho é girl. Porque girl tem a mesma coisa, ó. Pearl e girl é igual. Olha o símbolo, gente. Olha isso. Só muda o G e o P. É only G e P. Olha a escrita. Totalmente diferente. Mas a pronúncia é igual. Girl, pearl. Aula maravilhosa, amazing lessons, thank you. Aula hoje a pronúncia, sim, a pronúncia. Você perdeu bastante coisa porque a gente já tá aqui há 1 hora e 15 minutos, mas eu vou deixar a live salva, tá? What's a pearl? Pearl é pérola. Eu esqueço de fazer as traduções, né, gente? I'm so sorry. Pearl é pérola, ok? Então, recapitulando. World, pearl, girl, todos com Earl, todos com esse movimento. E por fim, esse vai mudar um pouquinho,
não tem o L, mas tem o mesmo som de daqui, ó. Mesmo símbolo. Opa, desculpa. O mesmo símbolo de girl tá aqui no earth. Então, esquece esse E, esquece esse A. O som que você vai produzir é o que é o A, já juntando com o R. Então, não é não é é E finaliza com quem? O TH sem voz. Você vai finalizar com um earth. Quantos sons tem nessa palavra? 3, sendo que 2 estão super juntos. Então é quase como se tivesse 2 sons apenas. Earth. Cheguei agora, mas depois vou assistir desde o início. Sueli, que bom que você tá a fim de assistir. Recomendo mesmo, porque tem muita palavra aqui e muito conhecimento de IPA, muito conhecimento de símbolos fonéticos, alfabeto fonético. Gente, olha o tanto de palavra que eu tenho ainda. Eu acho que eu vou ter que fazer a parte 2 dessa live. Eu acho não, eu vou fazer, sabe por quê? Porque eu adorei fazer essa live. Eu adoro trabalhar com IPA, eu adoro ensinar pronúncia. Então vai ter parte 2. Só não vou ficar aqui mais, porque eu tenho que tomar banho ainda. Nem banho eu não tomei. Daqui a pouco já é 10 horas da noite, eu vou dormir tarde mais uma vez. Isso não é bom para a minha saúde. Mas, tô satisfeita. Professora, saí de uma live com uma dúvida de pronúncia, a pessoa não conseguiu ver. Então agora é a hora, manda logo que a gente tá encerrando. Isso aí, antes tarde do que mais tarde. Eu adoro falar isso. Eu não gosto de falar antes tarde do que nunca. Eu gosto de falar antes tarde do que mais tarde. Tá frio, pula banho, tá louco? Pula banho não, tem que tomar banho, gente. Não consigo, não dou conta de pular banho. Manda sua dúvida então, cadê? I love myself. Story, store, great question. Seria muito bom ter os símbolos fonéticos aqui para mostrar, mas vamos sem eles mesmo. O que acontece? Na primeira, que é o story aqui do Instagram, você vai colocar um som de I no final. Você vai falar story. Pode prolongar, pode exagerar, para você sentir que esse som tá ali. Então, fala aí comigo. Story. Ah, o S vai ser o mesmo no caso do squirrel, tá? A gente não vai poder falar squirrel e nem story. Quer dizer, poder você pode falar o que você quiser, né? Às vezes eu fico me policiando pra não falar. Você não pode falar, você pode falar o que você quiser, desde que não ofenda ninguém. Mas não existe. Esse som de I no começo não existe. Então, finge que você vai falar a palavra sim, sim. Em vez de falar in, você vai pular para o som de T. Store. Got it? E aí, story. Vai pronunciar o I. E aí, você vai para outra palavra, né? Para a palavra que significa loja. Você vai dizer store, sem colocar o I no final. Então, a única diferença dessas duas é que história tem I no final e loja não tem. Então, você vai terminar a palavra com a língua lá atrás fazendo o R, retroflexo. Store. E por que a escrita engana? Porque esse E que tem aí no story, né, no store, ele não é pronunciado. Esse E não é pronunciado, ele não deveria estar ali. Por que ele está? Nunca saberemos, mas ele não deveria. Então, é como se apaga na hora que você for escrever, escrever aqui no comentário. Fala assim, ó. Store. Que vai como mágica, vai como um passe de mágica. Store. Deixa eu ver. Comentários. Thank you, teacher, you're amazing. Thank you. How do you say amazing woman? Você já falou. Lindo. Teacher, I need to study hard or study hard? Study. Ó, o Y é pronunciado. I need to. Ok? Eu preciso fazer alguma coisa? I need to. Se você precisa de algo, I need an apple. Eu preciso de uma maçã. I need an apple. Aí não tenho to. Se é uma ação, I need to study hard. I need to study hard. Todos nós temos never end story, bookstore. Aí, ó, bookstore, store, terminando com um som de R.
Muito obrigada, teacher. Agora eu posso dormir em paz. Nossa, que bom. Missão cumprida, então. Contribui com o sono tranquilo de alguém. Guys, sem palavras para agradecer a presença de vocês aqui, 9h20 da noite. A gente sabe quem quer aprender inglês de verdade nessas horas, né? Quem quer aprender inglês de verdade tá aqui, ó, na live, 9h20 da noite, aprendendo pronúncia em inglês. Guys, thank you very much. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela participação, pelas perguntas. Eu vou abrir mais caixinha nos meus stories pra gente receber os meus stories, pra gente colocar mais palavras, né? Porque aqui não dá pra fazer uma live não, precisa de mais. Aí vocês mandem as dúvidas de vocês, fiquem de olho nos meus stories. Minha filha Pietra, de 8 anos, que fala inglês melhor que eu, também adora suas aulas. Ah, que legal! Sempre assistimos juntos suas lives, que lindo! Fiquei muito feliz de saber disso. Você é maravilhosa mesmo, have a good night. Thank you, gente. Vocês são maravilhosos, vocês são incríveis. Muito obrigada. Thank you very much. Muito obrigada pela aula e pela paciência. E que é isso, nasci assim, nasci com essa paciência. A música da história sem fim que aprendeu em Stranger Things. Don't know what you're talking about. Sorry, não sei o que é isso. And study hard. O que? And study hard. Study hard é estudar pesado, né? Hard é duro, difícil, é uma coisa pesada. Estudar muito, estudar pra caramba. Gente, eu vou encerrar. Vamos nessa. I'm sorry, Rodrigo. Eu não sei o que é esse negócio de Never End Story. Amei a aula de hoje, mas eu vou pesquisar. Stranger Things, eu vou pesquisar o que é isso e vou ver do que se trata. Mas é isso, com música dá pra memorizar bastante as pronúncias. É super bom memorizar a pronúncia com música. Amei a aula de hoje, você é maravilhosa. Thank you, muito obrigada. Fico feliz demais de saber que vocês gostaram. Preparei tudo com muito carinho e teremos parte 2, parte 3, quantos vocês quiserem. You are fantastic, guys. You are fantastic. Obrigada, tô muito feliz. Have a good night, everyone. Boa noite pra todo mundo. Qualquer coisa, tô aqui no Instagram, tô aqui nos stories, tô aqui disponível. Beijão. Thank you, good night.